Igreja, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui juntamente com os nossos irmãos para celebrarmos na presença de Deus essa conferência de homens. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Raul, pela confiabilidade como anjo dessa igreja, de nos confiar de estarmos ministrando a palavra de Deus, porque tem muita gente que se preocupa com as vestimentas que as pessoas usam, com a beleza da igreja, e se esquece do que é mais importante, da importância de quem fala ao coração das pessoas. E eu louvo a Deus pela sua vida, por esta confiança. Louvar a Deus também pela vida do irmão Gediel, que foi o canal de Deus para estarmos aqui juntamente com essa linda igreja, ao qual nós já podemos sentir a presença de Deus entre nós, através dos louvores, através de saudações. Que Deus em Cristo, por sua infinita graça, continue a abençoar a vida de cada um dos irmãos. Quero louvar a Deus também pela vida da minha linda esposa, juntamente com minhas filhas. Que Deus em Cristo continue a abençoá-las. Bem, irmãos, nós somos ali de Águas Lindas, pastoreio em Águas Lindas, mas na realidade moro aqui em Ceilândia. E Deus nos deu essa confiança de estarmos pastoreando há 4 anos essa igreja ali em Águas Lindas, e pela graça e misericórdia de Deus o trabalho tem prosperado. Mas sem mais delongas, eu quero convidá-los a se colocar em pé para podermos, em reverência à palavra de Deus, lermos a sua santa palavra. Provérbios 24, o tema que foi proposto, versículos 1 até o versículo de número 5. Vamos estar meditando na palavra de Deus. Não tenhas invejas dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Podemos se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, amada igreja, eu vou impostar um pouco mais a minha voz por motivo da chuva, para que a minha voz venha alcançar a todos que estão mais atrás. Mas, está bem aí? O livro de Provérbios, irmãos, é considerado o livro de sabedoria, mas não é qualquer tipo de sabedoria. O livro de Provérbios, ele foi inspirado pelo Espírito Santo e escrito por Salomão, o Gedidias, que quer dizer amado de Deus, e é considerado como um dos homens mais sábios que pisou seus pés sobre a face da terra. E esse tema aqui é um tema muito maravilhoso, irmãos, que a gente pode colocar no masculino, mas podemos também colocar para toda a igreja, dizendo que o homem sábio, ele é forte, mas o homem de conhecimento, ele consolida a sua força. É bem verdade, irmãos, que existem vários tipos de sabedoria, mas nós observamos que a sabedoria é algo tão excelente, que a sabedoria de Deus, ela está com Deus antes da fundação do mundo. Mas nós observamos, irmãos, que a informação é algo superficial. Muitas pessoas são bombardeadas de informações verdadeiras ou falsas, e muitas pessoas pegam essas informações e acham que aquilo é uma verdade literal. Agora, irmãos, além da informação, nós temos o conhecimento, porque a informação é algo superficial, mas o conhecimento é algo mais profundo. O conhecimento é algo que é mais íntimo daquele que o conhece. Mas a sabedoria, ela é tão bela, irmãos, que ela é você não somente ter informação,
A sabedoria não é só simplesmente você tem que ter conhecimento, porque tem gente que tem informação, mas é ruim para aplicar essa informação que ela tem. Tem gente que tem profundidade de conhecimento, mas quando é para transmitir esse conhecimento que ele tem, ele é limitado, ele é fraco para poder estar transmitindo esse conhecimento que ele tem. Mas a sabedoria, irmãos, é a pessoa que tem informações, é a pessoa que tem conhecimento, mas é uma pessoa principalmente que sabe administrar as informações e os conhecimentos que ela tem. É uma pessoa que ela sabe, nos momentos de adversidade, ter uma resposta que é aplicável. É uma pessoa que no momento de aflição, ela não perde o seu controle, porque a Bíblia diz em Provérbios que assim como a gente imagina a nossa alma, assim ela é. E uma pessoa sábia, ela sabe quem ela é, principalmente quando é um servo de Deus. Uma pessoa sábia em Deus, ela sabe quem ela é em Cristo. E uma pessoa sábia, ela não é levada por qualquer vento de doutrina. Uma pessoa sábia, ela não cai no conto do vigário. Uma pessoa sábia, ela não é uma marionete. Uma pessoa sábia não é uma Maria vai com as outras. Uma pessoa sábia é uma pessoa que na presença de Deus, ela tem identidade, ela sabe quem ela é em Cristo, ela sabe que em Cristo ela é mais do que vencedor, ela sabe que na presença de Deus ela pode tudo naquele que lhe fortalece. E uma pessoa sábia na presença de Deus é uma pessoa que ela vence todas as barreiras, porque o Espírito Santo de Deus habita na vida dela. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos ver aqui, irmãos, alguns procedimentos, algumas posturas de uma pessoa que realmente tem sabedoria. Primeiramente, nos versículos 1 e 2 diz da seguinte forma: não tenha inveja dos homens malignos, nem desejar estar com eles, porque o seu coração medita rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Aqui, irmãos, nós vemos sobre a influência das pessoas que nós andamos. Nós vemos a influência das pessoas que nós compartilhamos, porque as pessoas que nós andamos, irmãos, nós nos tornamos muito daquilo que elas são. Uma pessoa que nós andamos, ela nos dá caminhada e nos dá destino. Por isso, irmãos, em Abacuque diz que ai daquele que multiplica o que não é seu. Abacuque 2,6. É a pessoa, irmãos, que está disposta a andar com pessoas que não vale a pena, porque nesse texto aqui fala que nós não devemos ter inveja das pessoas que são malignas. Nós não podemos também ter no coração o desejo de andar com essas pessoas que no coração medita a rapina, que quer dizer roubo, e também não procurar estar firme naquilo que elas vivem. Porque uma pessoa maligna, irmãos, não é para a gente ter inveja, por mais que ela aparentemente seja próspera. Eu me lembro do que o salmista falou no Salmo 73, que quando ele olhou para a prosperidade dos ímpios, porque eles tinham maldade no seu coração, e aparentemente não havia aperto nos seus caminhos, ele diz, o salmista, que ele quase desviou, quase que ele caiu da graça. Mas ele diz que o Senhor lhe mostrou que esse tipo de gente, eles andam por caminhos escorregadios, e que certamente, mais cedo ou mais tarde, eles cairão. Mas ele diz, olha, esses que afastam do Senhor, certamente eles perecerão. Mas quanto a mim, Senhor, eu não tenho outro bem além de ti, e na terra não há quem eu ame mais do que a ti. Esse realmente é o coração de uma pessoa sábia em Deus, que por mais que ela veja situações que aparentemente ela parece estar em crise, aparentemente ela está em aflição, aparentemente ela está em derrota, ela sabe que quem está firmado em Cristo, ele não será abalado. Ele sabe quem está firmado em Cristo, ele pode ficar perplexo, ele pode ficar atribulado, ele pode se sentir de certa forma até resbalado, mas se quem está firmado na rocha verdadeira que é Cristo, é mais do que vencedor por aquele que nos chamou.
Aleluia. E é muito importante, irmãos, a gente entender a relevância da influência das pessoas que a gente anda. Em Marcos, no capítulo de número 2, a gente vê que Jesus, ele curou um paralítico. Porque Jesus, irmãos, onde ele está, a presença de Jesus está, sempre tem multidão para estar perto de Jesus. Mas só que nem sempre as motivações são verdadeiras e sinceras. A gente observa que quando Jesus estava aqui em Marcos capítulo 2, uma grande multidão estava porque Jesus curava e Jesus pregava o ano aceitável do Senhor, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus entre vós. Mas só que quando Jesus estava neste lugar ensinando e curando, alguns amigos falaram para um amigo que era paralítico que Jesus estava ali naquela cidade e podia curá-lo. E a gente observa que aquele paralítico, aparentemente ele não tinha nada, mas aquele paralítico, ele tinha bons amigos. E quem tem bons amigos tem muita coisa. E a gente vê que esses amigos pegaram ele e levaram ele na maca até a porta de onde Jesus estava. Mas eu posso conjecturar que quando eles estavam ali na frente daquela grande multidão, aquele paralítico pode ter dito: olha, tá bom, vocês como bons amigos já fizeram aquilo que estava ao alcance de vocês. Mas um amigo de verdade, ele não se conforma em deixar você simplesmente no meio da multidão. Ele quer te levar para mais perto de Jesus. E a gente vê que esses homens, ao ver a multidão, eles não se intimidaram, porque nem sempre onde tem multidão quer dizer que todos são discípulos. Eu vou falar novamente para você entender: nem sempre onde tem multidão quer dizer que todos são discípulos de Jesus. E aqueles homens pegaram aquele amigo e, querendo levar para mais perto de Jesus, foram para o lateral da casa, destelharam a casa. Olha só o trabalho para poder abençoar a vida de um amigo, porque o amigo verdadeiro, ele tem interesse na bênção na vida do seu amigo. E aí eles destelharam a casa e desceram aquele amigo ali aos pés de Jesus. E diz que Jesus, ao ver não a fé do paralítico, mas a fé dos seus amigos, o curou imediatamente. Nessa noite eu quero lhe perguntar: como é que anda as suas amizades? Ixi, tem gente ali até balançando a cabeça. Porque as nossas amizades, irmãos, ela vai muito da sabedoria que a gente quer ter. As nossas amizades, elas nos dão caminho e destino. E a gente observa que, como nós definimos um bom amigo, se esse amigo nos leva para mais perto de Cristo, realmente é um amigo que vale a pena. Agora, se esse amigo está te afastando de Cristo, realmente esse amigo é um amigo que não vale a pena. Então nós observamos que esses amigos aqui desse paralítico, eles deram cura e deram destino para a vida dele, porque levaram aos pés de Jesus. Irmãos, não importa o que digam, o que basta somente é a gente levar as pessoas aos pés de Jesus, porque Ele pode fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o propósito que existe nele. Aleluia. Outra coisa, irmãos, a respeito da questão desse texto de Provérbios que é tão lindo, irmãos. No versículo de número 3 e 4, nos diz que com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Aqui, irmãos, a gente vê a importância de um posicionamento, a avaliação das nossas ações e comportamento. Porque nós não somos simplesmente aquilo que nós falamos, nós somos principalmente aquilo que nós fazemos. Porque tem muita gente que fala bonito, mas as atitudes delas não condiz com aquilo que ela fala. Existem muitas pessoas que são ótimos de discurso e péssimas para poder fazer as coisas. Tem gente que tem
resposta fácil para situações complexas. Tem gente que é muito bom para poder dar conselhos para os outros e ensinar eles a construírem alguma coisa, sendo que eles mesmos não constroem nada. E nós observamos, irmãos, aqui um posicionamento a respeito de dizer que com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma, porque pelo conhecimento se encherão as câmeras. E com todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Irmãos, com relação a essa questão de posicionamento, é muito importante a gente entender o posicionamento que a gente tem, porque quando a gente entende o posicionamento que a gente tem, a gente vê se a gente está sendo sábio ou não. A gente observa que, como eu disse aqui, nós não somos simplesmente aquilo que nós falamos, mas principalmente aquilo que nós fazemos. A gente vê que Deus, Ele dá oportunidade a todos, sim ou não? E as melhores oportunidades, elas são abraçadas por as pessoas que melhor se capacitam, ou as pessoas que estão atentas ao tempo, ao propósito e à direção de Deus para a vida dela. Nós podemos observar, irmãos, que Daniel, ele é um exemplo de um posicionamento, de não simplesmente falar, mas principalmente fazer, porque ele estava numa situação totalmente desfavorável. Ele estava no meio da Babilônia como escravo, mas ele mesmo num lugar desfavorável, e aparentemente não tinha ninguém ali para poder estar de olho nele. Ele sabia que o Todo-Poderoso estava olhando para ele, e por ele saber que o Todo-Poderoso estava olhando para ele, ele colocou no seu coração, ele mesmo numa Babilônia toda bagunçada, ele guardar o seu coração em Deus. E por ele guardar o seu coração em Deus, a gente observa que ele não contaminou o seu coração. Porque a Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. Se nós guardamos o nosso coração em Deus, a gente está abrigado, a gente tem refúgio, a gente tem a mão estendida do Senhor sobre as nossas vidas. Mas se nós não guardamos o nosso coração em Deus, a gente está suscetível as astutas ciladas do maligno que vem querer nos destruir. E aí a gente observa que Daniel teve um posicionamento, e esse posicionamento dele foi desde que ele entrou na adolescência até quando ele se tornou um velho. Porque tem gente que quando vai passando os anos, ele vai desanimando, ele vai esfriando, ele vai perdendo a fé. Por isso que a gente vê que Abacuque, ele diz: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, e no meio dos anos a notifique na tua ira. Lembre-se da misericórdia, que ele sabe que no meio dos anos muitas pessoas acabam esfriando, desanimando, perdendo o ânimo. Mas por isso que nós não devemos perder o ânimo, nós devemos nos fortificar na graça que é em Cristo Jesus, porque Ele tem poder para fazer. E sobre posicionamento, irmãos, a gente vê Sansão e vemos também José. A gente vê que Sansão, irmãos, ele olhou pelos olhos da carne e ficou sem os próprios olhos, porque ele estava olhando, irmãos, para o lado errado. E muita gente acaba perdendo a oportunidade de ser sábio, porque fica olhando para o lugar errado. Era para ele estar olhando para a chamada de Deus, ele era nazireu. E ao invés de estar olhando para a chamada de Deus, ele estava olhando para as mulheres filisteias, que nem era parte do povo de Deus. E ele, por não estar vigiando, ele contou os segredos que Deus tinha dado para ele. Quantas pessoas acabam contando aquilo que não deve? Quantas pessoas têm segredos com Deus e acabam compartilhando para qualquer um? Tem muitas pessoas, irmãos, que deixam de ter os seus sonhos em Deus concretizado, porque ele fica contando para pessoas que não vale a pena contar. Tem pessoas, irmãos, que ele é ótimo para poder idealizar, ele é ótimo para mostrar o caminho, mas ele é péssimo para caminhar no caminho. Ele é ótimo para poder mostrar uma planta de um projeto, mas ele é péssimo para colocar esse projeto em prática. E a gente vê que Sansão, ele era destinado a livrar o povo de Deus, o povo de Israel, da mão do filisteu, mas só que ele olhou para o lado errado.
Agora a gente vê que José é completamente diferente. José, ao invés de olhar para o lado errado, José estava fitado seus olhos na promessa que Deus tinha para a vida dele. Ele não deixou de olhar firmemente para Jesus, não deixou de olhar firmemente para aquilo que Deus tinha para a vida dele. E a gente vê que José, por olhar pelos olhos da fé, ele pelos olhos da fé se tornou governador. Eu não sei se você está entendendo, mas quem olha pelos olhos da fé, irmãos, vai muito mais além do que quem olha pelos olhos da carne. Quem acredita na chamada, quem acredita no propósito, quem acredita naquilo que Deus tem para a vida dele, ele vai muito além, ele vai muito adiante, ele prospera na sua caminhada, porque ele faz semelhante ao salmista, dizendo que: Senhor, contigo eu destruirei muralhas, contigo eu destruirei exércitos. Se você nessa noite entender que o Senhor dos exércitos está ao teu lado, 1000 pode cair do teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atendido, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos que não deixe você tropeçar em pedra nenhuma. Deus vai tirar as pedras de tropeço que tem tentado te impedir de alcançar a tua bênção e a tua vitória. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Irmãos, é muito importante o nosso posicionamento. A gente avaliar as coisas que estão ao nosso redor. Porque tem gente, irmãos, que não vai avaliar nada que ele vai fazer. Tem gente que faz para depois pensar, ao invés de pensar para depois fazer. No livro de Lucas, irmãos, no capítulo de número 14, versos 28 a 30, diz que uma pessoa que é sábia, um homem que é sábio, antes de construir uma torre, ele primeiro vai avaliar se ele tem recursos suficientes para poder começar e concluir essa torre, para que ele não venha simplesmente fazer a base dessa torre e depois as pessoas passarem e zombarem dele, dizendo que ele não conseguiu concluir aquele que ele projetou. Aí esse mesmo texto diz que um homem sábio, uma pessoa sábia, antes dele ir para a batalha, ele avalia se ele tem condições de ganhar essa batalha, de ganhar essa guerra. Aleluia, glórias a Deus. Porque é muito necessário, irmãos, a gente entender que para a gente entrar numa situação, a gente tem que estar preparado. Você não vai ir, quando os outros te ligam de madrugada para expulsar demônio, você não vai expulsar demônio se você não estiver preparado para essa batalha espiritual. Diz um ditado de 2 homens, que cada um recebeu um machado, e esse machado, ele estava cego. Aí diz que o primeiro homem, irmãos, ele pegou esse machado cego e bateu na árvore o dia todo. E aí depois ele chegou em casa com os braços tudo forte, dizendo para a família que tinha conseguido descascar aquela árvore, mas que no outro dia a família ia ver que ele ia dar conta de derrubar aquela árvore. E aí um homem sábio que recebeu esse machado cego, ele passou metade do dia debaixo de uma sombra, afiando com a lima esse machado, deixando esse machado preparado. Ele diz que no final do dia ele conseguiu derrubar 10 árvores e conseguiu pegar aqueles troncos e colocar pedaços de madeira para poder levar para a sua casa e aquecer a sua família no período de inverno e colocar fogo para poder cozinhar os alimentos. E aí o outro contou vantagem por ter quase derrubado a árvore. Agora o sábio, ele derrubou as árvores, trouxe a provisão para a família e não contou vantagem, mas guardou isso no seu coração. Aqui é uma demonstração, irmãos, prática de um sábio e de um tolo. Porque o tolo, ele gosta de contar vantagem das coisas mal feitas que ele faz. Agora um sábio, ele não precisa contar vantagem, porque ele sabe que aquela sabedoria que lhe foi dada é o suficiente para ele ser bem sucedido. E por último, irmãos, o versículo chave do texto. Um varão forte, um varão sábio é forte,
e o varão de conhecimento consolida a força. A verdadeira sabedoria, irmãos, ela vem com esforço, ela vem com sacrifício, ela vem com oração. Uma pessoa sábia, irmãos, é uma pessoa forte, não na força do seu braço, mas na força da sabedoria que Deus colocou na mente dele. Uma pessoa, irmãos, que tem sabedoria, um pouco de sabedoria e conhecimento, ele vai longe. Agora, uma pessoa que tem muita sabedoria e conhecimento, ele vai mais longe ainda. Agora, irmãos, não é qualquer sabedoria que nos vale a pena ter. Em Tiago capítulo 3, versos 15 a 17, diz que existe uma sabedoria que tem inveja e sentimento faccioso. E diz que essa sabedoria, ela não é de Deus. Ela é diabólica, ela é maligna e ela é terrena. Mas diz que tem outra sabedoria que vem de Deus. Que essa sabedoria, ela é pura, ela é verdadeira, ela é sincera, cheia de boas obras e de bons frutos. Mas para ter essa sabedoria, irmãos, como é que a gente faz para ter essa sabedoria que vem do alto? Como é que nós fazemos? Qual o posicionamento para a gente ter essa sabedoria que vem do alto? O próprio Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 5, ele diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá gratuitamente ou deliberadamente, e não lance rosto, e lhe será dada. Ai, irmãos, eu acho que tem gente que não está entendendo a grandeza do que a palavra de Deus está falando. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, irmãos, que Deus dá e não lance rosto. Tem gente, homens, que qualquer coisa que Ele te der, Ele vai lançar depois no seu rosto e vai cobrar a dívida que você tem com Ele. Mas Deus, pelo poder da sua graça, como foi dito, a graça é um oceano, nós estamos nos afundando aqui nela, nessa noite. Ele dá gratuitamente, não lance em rosto, aleluia. Mas só que para a gente ter essa sabedoria, não é dada para qualquer um não, irmãos. Não é receba aí, é assim, ó, vem pegar. É muito fácil, receba. Agora a coisa boa que vem de Deus é vem pegar. Tem que ter esforço, tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício, tem que ter morear. Nós observamos que Salomão foi o homem mais sábio, segundo a palavra e segundo a lei judaica, o homem mais sábio que pisou na terra. Mas só que, antes da palavra dizer que ele se tornou sábio, no livro de Reis, diz, no capítulo 2, 1 Reis 2, diz que Salomão, ele ofereceu ao Senhor mais de 1000 sacrifícios. E quando ele ofereceu mais de 1000 sacrifícios, porque não é de qualquer forma que a pessoa se torna sábia, com a sabedoria de Deus, diz a palavra, que quando ele ofereceu esse sacrifício ao Senhor, Deus diz para ele: pede-me o que tu queres, e lhe será dado. E aí a palavra de Deus diz que ele falou para o Senhor: Senhor, o Senhor confiou o reino que era do meu pai para mim, que sou um jovem. Salomão tinha cerca de 18 anos quando ele se tornou rei. E aí a palavra de Deus diz que quando ele ofereceu esse sacrifício, o Senhor se revelou a ele e disse: pede-me que tu me queres, será dado. E ele falou: Senhor, o Senhor me colocou para reinar no lugar do meu pai, para ser governador desse povo que nem se pode contar. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria e entendimento para entrar bem e sair bem em todas as situações. Aí olha só o que Deus responde: olha, gostei do que você pediu. Porque você não pediu riquezas, você não pediu para prevalecer sobre os seus inimigos, mas antes você pediu um coração sábio e entendido. Eu vou te dar riquezas, eu vou fazer você prevalecer sobre os seus inimigos, e ainda vou te dar o que tu estás pedindo, que é sabedoria e entendimento. Aleluia.
Eu não sei se você está compreendendo o que Deus quer falar ao teu coração nessa noite. É noite de você sair daqui preparado para ser sábio, para tomar posse daquilo que Deus quer lhe entregar nesse lugar. Mas é necessário você ter um posicionamento de excelência, porque aquilo que é bom da parte de Deus, Ele não dá para quem é preguiçoso. O preguiçoso Ele manda ter com a formiga. Agora quem se esforça, a Bíblia diz, Deus diz para Josué: olha, você se esforça, você tem bom ânimo, você não vai amarelar, não vai ficar pasmo e nem vai se espantar, porque se você se posicionar, o Senhor seu Deus é contigo por onde quer que você andar. Aleluia. E aí a gente vê a questão do sacrifício, irmãos, para poder ser um homem sábio, para poder ser uma mulher sábio, para poder ser uma pessoa de excelência. Aleluia. A gente observa sobre essa questão de sacrificar para poder receber o melhor que Deus tem para nós. O melhor que Deus tem para nós é Jesus, Ele já deu, mas Ele pode te dar mais, porque Ele pode fazer infinitamente mais além do que você pede ou imagina. A gente vê que Salomão, ele era sábio porque ele sabia agradar a Deus, ele sabia tocar em Deus. E a gente observa em 2 Crônicas, capítulo de número 7, no versículo 13, 14, 15, Deus mostra para Salomão 3 possibilidades. Deus fala para Salomão: olha, se eu cerrar os céus e não chover, possibilidade de seca. E se eu mandar o gafanhoto e comer os frutos, possibilidade de fome. E se eu mandar a peste, possibilidade de morte. Deus falou que tinha 3 possibilidades ali que Ele poderia mandar para poder exterminar o povo. Mas aí Ele diz: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E então, se você se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos abertos ao clamor que for feito neste lugar. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus diz que Ele está atento ao clamor que for feito neste lugar. Clamor, irmãos, é você orar em alto e bom som, colocando intensidade e verdade naquilo que você está falando. Não é simplesmente você remedar algumas palavras ou copiar as palavras de alguém que está falando do teu lado. É você se entregar a Deus em oração. É você falar com o Senhor que aquilo que eu estou entregando aqui é o meu Isaac. Aquilo que eu estou falando contigo é o que eu tenho de melhor. E nesta hora, irmãos, nessa hora é hora de você entender. Se você se humilhar, se você orar e buscar a face do Senhor e se desviar dos seus maus caminhos, então o Senhor te ouvirá lá dos céus. Vai perdoar os seus pecados, vai sarar a sua terra, e os ouvidos dele vai estar atento ao seu clamor nessa noite. Eu não sei o que é que você pede, mas se você se colocar sincero no seu clamor, eu tenho certeza que você sairá com resposta. Quem crê nessa noite que vai ter resposta, providência e provisão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar conhecimento para você se posicionar de uma forma excelente e alcançar as riquezas ocultas que Deus tem para aqueles que o crê, para aqueles que o ama, para aqueles que desejam intimidade. Se você deseja ter intimidade com o Senhor nessa hora, o Senhor, Ele te diz que os ouvidos dele não estão tampados e o olhar dele também não está desapercebido. Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a sua súplica e Ele vai entrar com resposta. Se você crê assim, levante a sua mão, como diz a palavra de Deus, mão santa, sem ira e nem contenda. Aleluia. Deus vai entrar com resposta no teu clamor. Aleluia. Mais poderoso do que aquele que clama
é aquele que ouve o clamor. E aquele que ouve o clamor está com o olhar dele nessa casa para te ajudar, para te fortalecer e para abrir a tua visão, para você se tornar uma pessoa sábia, não com essa sabedoria do mundo, que é uma sabedoria que tem trapaça, que tem vãs filosofias, que tem aproveitamento, que tem mentira, que pessoas maquinam mal, que pessoas tramam para te trapacear, para te derrubar, para destruir. Mas Deus, Ele há de te dar sabedoria que vem do céu, é sabedoria que vem do alto, é sabedoria que tem poder para te capacitar, para poder destruir as hóstias do mal. É sabedoria que tem poder de colocar em você escudo da fé, capacete de salvação, couraça da justiça, botar para você uma espada da palavra e calçar os seus pés na preparação do evangelho. Você que quer se revestir de poder, vamos orar, vamos clamar ao Senhor nessa hora, para que Ele venha entrar com resposta, mas que você clame em espírito e em verdade, porque assim o Senhor está à procura de tais adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se Ele achar você assim nessa noite, vai ter resposta de sabedoria e de conhecimento, para poder tocar no teu coração e trazer muitas abundâncias, trazer prosperidade, trazer uma mesa farta na tua casa, trazer soluções de problema, trazer cura para a tua alma e cura para o teu corpo. Ele tem poder para fazer. Por isso que Ele diz em tua palavra: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Não é coisas baixas, não é coisas insignificantes, não são coisas medíocres. O Senhor, Ele diz: clama-me e eu vou te responder. Coisas grandes e firmes que não sabe. Se você acha que tua vida está ruim, comece a clamar que ela vai melhorar. E se você acha que a tua vida está boa, clame ao Senhor que Ele pode fazê-la prosperar infinitamente mais. Querido Deus e eterno Pai, eu quero apresentar a tua igreja, os seus filhos, que clamam pelo teu nome, que estão aqui, Senhor, em espírito e em verdade. Senhor, nós sabemos que os seus ouvidos estão abertos, a sua mão está estendida, o seu olhar está atento a esta casa. Começa a visitar os corações verdadeiros agora. Começa a visitar os corações quebrantados agora. Agora, Senhor, faça nascer planos novos. Faça nascer, ó Pai, sonhos novos. Faça, Senhor, essa pessoa que está morta ou está à beira da morte, faça ela viver. Traga vida, vida, vida abundante, vida abundante. Vida de Deus sobre a tua vida, vida de Deus sobre a tua vida, vida de Deus sobre a tua história, vida de Deus sobre a tua família, vida de Deus sobre o teu negócio, vida de Deus na tua caminhada. Senhor, Espírito Santo de Deus, vai visitando o coração sincero, vai visitando o coração verdadeiro, vai quebrando as muralhas, vai quebrando as algemas, vai tirando, Senhor, os ferrolhos de bronze. Agora, vai visitando o teu povo, Senhor. Vai visitando, vai passando guarda, Senhor. Vai passando guarda, Espírito Santo de Deus. Vai passando guarda e vai vendo se é um coração quebrantado. Onde há um coração quebrantado, tem resposta de Deus. Onde há um coração contrito, tem resposta de Deus. Vai derramando sabedoria, Senhor, sobre a vida daquele que crê, daquele que quer, daquele que se posiciona. Traga, Senhor, um novo posicionamento sobre a vida dos seus filhos. Que homens valorosos venham sair daqui para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Que mulheres valorosas venham sair daqui posicionadas para receber o melhor da terra que o Senhor pode entregar. Visita, Senhor, cura o corpo, cura a alma, cura o espírito, cura o corpo, cura a alma, cura o espírito, cura o corpo, cura a alma, cura o espírito. Vai entrar no Espírito Santo, vai entrar no Espírito Santo, vai entrar no Espírito Santo, vai entrar no Espírito Santo de Deus. Cura agora, que chamadas que estão mortas venham renascer ao barulho das águas. Chamadas mortas
venham renascer. Pessoas que estão iludidas e desiludidas, venham olhar firmemente para Ti, para poderem realmente serem salvas. Pessoas que estão abatidas, Espírito Santo de Deus, Tu levanta do charco, Tu levanta do monturo, Tu levanta do pó, Tu levanta da cinza. Levanta com renovo, levanta com renovo. Agora, 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 agora.